E no embalo aqui da fala do Palumbo, eu volto aí com a nossa querida Luciana Verdolim pelo seguinte: o cenário internacional está com uma turbulência como poucas vezes a gente viu nos últimos tempos. Mas vamos falar especificamente sobre o Líbano, Luciana, porque a Embaixada do Brasil por lá recomendou aos brasileiros a saírem do país o quanto antes, em meio a tensões geopolíticas cada vez maiores entre Irã e Israel, a retórica desenfreada vindo dos ayatolás. Lembrando, tá, pessoal, a comunidade libanesa, dos descendentes de libaneses, no Brasil, é mais ou menos de 10 milhões de brasileiros libaneses. É maior do que a própria população do Líbano, de 3,5 milhões. Então, realmente tem um impacto muito grande para nós aqui no Brasil. Conta pra gente, Luciana, como é que está a situação por lá? Olha, Marinho, lá no Líbano são cerca de 22 mil brasileiros. Alguns brasileiros, outros com dupla cidadania, mas então o governo está mandando recados urgentes. Quem está principalmente na fronteira, próximo ali na fronteira com Israel, onde a situação está mais complicada, a recomendação é de tentar sair do país imediatamente. Não haverá, pelo menos por enquanto, nenhum tipo de ajuda federal. O governo não está planejando mandar avião para buscar nenhum brasileiro, pelo menos não é a ideia inicial. Então a recomendação é que eles deixem o país e, se for a decisão de permanecer no Líbano, que eles permaneçam em locais mais seguros, mais longe da fronteira. A avaliação é de que a instabilidade preocupa. O Ministério das Relações Exteriores tem uma embaixada lá, né, no Líbano, em Beirute. A embaixada está pedindo que os brasileiros eles atualizem o cadastro, porque o que acontece? A comunidade brasileira nos países, ela costuma ser bastante unida, costuma ter contato com as embaixadas, e para saber como que está a situação de cada brasileiro, esse cadastro precisa ser atualizado. A embaixada recomendou o seguinte, que residentes ou temporários, eles considerem se ausentar rapidamente. Se for permanecer fora da área próxima de fronteira, não participar de manifestações, não participar de protestos, reforçar medidas de precaução que estão sendo dadas pelo governo libanês. É preciso se manter também bastante atento ao noticiário para saber como a situação está evoluindo, para saber também quando vai ser o momento de realmente tomar atitude de deixar o país, e seguir também a embaixada, né, a representação brasileira lá na região, pelas redes sociais, mantendo sempre contato. O governo brasileiro deu para a população, né, orientou que há telefones disponíveis, pelas redes sociais também é possível obter informação, e a orientação é de ficar bastante atento para evitar qualquer tipo de problema. Quem está pensando em ir para o Líbano, a recomendação do governo brasileiro é de que essa viagem deve ser evitada, pelo menos por enquanto. É isso, Luciana. Fortes emoções, no pior sentido da expressão, que a gente vai estar esperando acompanhar, com certeza, dados esses desdobramentos. Obrigado pela presença aqui, como sempre, muito precisa. Seguimos em frente aqui com o nosso Morning Show. Presença importante agora para nos ajudar a entender exatamente como todos esses peões no tabuleiro geopolítico estão sendo movimentados e realmente o reflexo que isso pode ter. Estamos aqui com o nosso querido Fabrício Naitsky, autoridade no assunto, está aqui com a gente no Morning Show, 10 horas e 42 minutos. Fabrício, pelo visto, uma guerra regional ali no Oriente Médio já está ali na antessala da região e pronto para, se algo realmente acontecer, se houver uma retaliação do Irã, vai criar um caos generalizado a nível global. Sua expectativa? Esse era o grande temor lá em 7 de outubro, né? Depois da invasão do Hamas no território israelense, todo mundo ficava preocupado justamente com isso. Sabia que Israel ia retaliar, como tem retaliado, e aí, desde então, todos os esforços diplomáticos são para que esse conflito não tenha essa escalada que a gente está vendo agora. Hoje de manhã, pela madrugada aqui no Brasil, de manhã lá no Líbano, teve um ataque de Israel que deixou 2 mortos na cidade de Mais al-Yabal. Isso fica a 2 quilômetros da fronteira com Israel, é bem no sul do Líbano mesmo. Mas é mais um ataque, mais um bombardeio que aconteceu em território libanês. A gente ainda não tem a identidade das vítimas, então possivelmente a gente pode estar falando aqui até mesmo de uma célula do Hezbollah, que é muito presente ali naquela região, mas pode se tratar de civis, pode se tratar de pessoas que não têm nada a ver com esse conflito, e aí isso ajuda a esquentar
ainda mais essa tensão, esse caldeirão que está por lá, André. A gente teve muitas repercussões ao longo do final de semana e o governo, por exemplo, da França e da Itália pediram não só para que os seus cidadãos não viajem para o Líbano, mas também para que aqueles que já estão no Líbano deixem o país o quanto antes, por risco justamente de uma guerra, de algum conflito mais forte, alguma cena ali muito mais complicada. A Turquia também se manifestou hoje de manhã, e a gente sabe da importância da Turquia nesse processo, porque é um país ali muito ativo nessas discussões de Oriente Médio, está sempre de olho nessas discussões com o Oriente Médio, não é alinhado a Israel, então costuma ser mais alinhado com os países árabes, com países como o próprio Irã, por exemplo, e isso então tem um peso muito grande. A gente tem visto muitos países se movimentando nesse sentido, tanto que a embaixada brasileira também fez a mesma coisa lá em Beirute, né? Meus amigos, não é mole não, a gente vai estar tentando entender todo o impacto, no momento que o dólar vai atingir uma cotação aqui estratosférica no Brasil, beijando ali os 5,80, rumo aos 6, será? E o mundo inteiro acordando perplexo hoje com os reflexos da crise no Japão, principalmente, e como isso está contaminando os mercados globais, a ver, especialmente como uma guerra nessa região, né, Fabrício, pode acabar, imagina, fechando ali o Estreito de Hormuz, onde passa mais de 20 milhões de barris de petróleo por ali, o impacto que isso pode ter para o Japão, por exemplo, que importa muito do seu petróleo e, enfim, teria um grande impacto global. A ver, fortes emoções é o que a gente espera, lamentavelmente.